aprofundar com vocês um pouco mais sobre o Firebase, para que fique bem claro como funciona o Firebase, né, e todas as funcionalidades que a gente tem de acesso ao Firebase. Então, o que acontece? Existe um link de documentação, como a gente tem no SQL normal, o insert, o update, o delete. No Firebase, a gente tem métodos que acessam o banco de dados, que leem os registros, métodos que gravam registros, métodos que atualizam registros e método para deletar o registro. O Firebase, na realidade nós estamos usando o Real-Time Database do Firebase. Esse Real-Time Database, ele é um ambiente já preparado para trabalhar com socket. Talvez mais para frente eu possa estar lançando outro portfólio falando sobre socket, falando do Node do lado do servidor, e posso estar apresentando para vocês o Google Cloud Platform para que você possa estar gerenciando o lado do servidor com o Node e ter uma máquina na internet, né? A gente pode estar instalando Apache. A coisa é mais profunda quando se trata de ter uma coisa sua, né? Mas o Firebase, ele te dá isso, ele te dá esse poder. Já deixa um ambiente no qual a gente manda o dado e a gente pode ter o resultado desse dado automaticamente sendo replicado para várias pessoas conectadas no nosso sistema. E existe existe uma documentação do Firebase toda em português, pelo menos a maior parte está em português. Então, compensa você dar uma lida, compensa você estudar o que é JSON, o que é banco de dados NoSQL não relacional, como funciona, e depois você vir aqui dar uma lida no Real-Time Database, no Firebase, e entender como que o Firebase funciona, porque a ideia da Google é encapsular o Real-Time Database e melhorar ainda mais a experiência do programador. Então, existe aqui a nomenclatura ler dados. A gente pega a referência, como eu disse, a referência é o banco, porque a versão gratuita só me dá direito a um banco de dados. Tem como burlar isso aqui, eu vou dar uma mostrada para vocês como eu faria para poder criar vários bancos de dados aí dentro. Porque quem entende um pouco de JSON, quem entende de JSON, consegue fazer coisas bem bacanas aí, sabe? Que o acesso aos registros é feito em árvore, né? Então você vai acessando os ramos e os ramos podem ter sub-ramos. Me perdoem pela nomenclatura, mas eu estou tentando ser um pouco didático, por isso que eu não estou falando o nome técnico, que seria document, e aí quando entra dentro do document tem um nome técnico para esse registro. Mas só para a gente entender, e visualmente ele já está em árvore, né? Inclusive eles montam essa estruturinha visual aqui, que lembra ramos de uma árvore, né? Para ler os dados, eu não vou ler a nomenclatura, mas existe um método chamado ON. Esse método chamado ON, ele é o método que vai constantemente estar via socket lendo aquele dado específico que você passou para referência. E aí, se houver qualquer modificação nessa referência, ele joga dentro de value e executa uma error function. Essa error function é alimentado um parâmetro, e esse parâmetro vem com a modificação do dado específico que foi passado na referência. Por exemplo, aqui ele está acessando uma referência chamada post, que dentro dessa referência existe um ID, e dentro desse ID existe um cara chamado start count. E aí toda vez que esse start count for atualizado, ele vai mostrar o resultado do start count aqui dentro.
né? No caso, ele executou uma função update start count, que provavelmente está mostrando para o usuário em algum lugar. Mas o que seria esse post? Esse post seria o React, o ID que ele fala que seria um desses filhos do document aqui, e ele teria mais um document lá dentro, que aí sim ele acessaria o dado igual o speed 20. Mas para quem não quer constantemente ficar lendo esse dado, é via socket. Depois eu posso estar gravando um vídeo falando só sobre socket para vocês entenderem melhor como funciona a tecnologia de socket. Mas ela é uma tecnologia bem interessante e é usada amplamente na maior parte das linguagens de programação para quem quer ter retorno instantâneo do banco de dados sem a necessidade de uma ação do usuário. Existe um método aqui chamado once. Esse once ele não fica lendo constantemente o registro. Ele é executado uma vez só. Então, para executá-lo novamente, tem que chamar o método once. Para fazermos uma atualização, a gente chama o método update. Esse método update ele vai atualizar exatamente o campo que a gente entrou. Então, a gente entra no banco de dados, aí a gente entra no primeiro nó que a gente quer. Do primeiro nó, a gente acessa o subnó. Aí a gente pode acessar um ID que está nesse subnó. E a gente pode acessar o cara exatamente que a gente vai modificar. E aí a gente manda modificar esse dado específico, passando o valor para ele. Vocês podem estar lendo a documentação, pegando vídeos do próprio Firebase. O Firebase tem um canal no YouTube explicando, está tudo em inglês. Mas usa a tradução do Google, você vai conseguir entender, e esse site está em português também. Para a gente estar adicionando registros, existe o método set. Então é simplesmente a gente passar a referência do banco de dados, o primeiro nó da árvore e o nó seguinte, e ele vai pegar o nó seguinte e inserir um registro dentro desse nó seguinte. No caso, ele inseriu dentro de user, mas ele criou um ID aqui de controle dentro da aplicação dele, chamado user ID. E dentro desse user ID, que esse user ID vai virar um document também. Dentro desse user ID é que ele passa os filhos de user ID. E mais para frente vocês vão entender por que a gente usaria user ID. E finalmente, para excluir dados, ele não dá nenhum exemplo, mas eu vou mostrar para vocês no meu banco de dados, no meu sistema como ficou. Então, vou comentar esse código de baixo, que não tem nada a ver. Então, eu estou acessando Firebase, Database, eu quero a referência desse banco de dados, eu quero o filho dessa referência. No caso, eu quero React 1. Quem é React 1? É esse cara aqui, que é filho do meu banco de dados. Então, aqui existe uma referência para o meu banco de dados. Existe uma referência para o meu banco de dados. E essa referência é o banco que o Firebase criou para mim, baseado no nome que eu dei para ele, ao criar esse banco no Firebase. E eu quero acessar o nó chamado React 1. Então, esse nó aqui do meu banco. Dentro desse nó, que é uma referência que eu peguei desse nó React 1, existe um filho chamado speed. E eu quero ler o valor que existe, ler on, o valor que existe dentro de speed.
Quando houver alguma alteração em speed, eu vou setar o estado através de isState. Vou pegar uma propriedade desse estado chamado speed e vou atachar o resultado que veio no on, no value do on. Esse value vai ser jogado dentro de snap e snap vai vir um valor. Esse valor vai ser colocado no meu estado. Novamente, usando o set, eu pego essa referência de React 1, eu vou inserir um objeto chamado, um objeto dentro dele com username, e-mail e profile picture. Peguei esse exemplo já daquela documentação, por isso ficou com esses nomes. Logo em seguida, vocês podem observar que quando eu inseri com um conteúdo chamado um string name. Logo em seguida eu chamo da referência, eu chamo o método update. Ele vai entrar num filho chamado username. Especificamente vai mudar o valor dele para name2. E logo em seguida eu entro dentro do filho chamado e-mail e eu quero que ele remova o filho chamado e-mail. Então ele vai vir nesse cara aqui, que vai existir lá dentro, vocês vão ver o resultado disso. Então o resultado disso é um objeto. Primeiro ele vai printar um valor na tela para mim, do speed, porque o speed vai existir. Eu vou só adicionar o speed aqui novamente, porque esse método de set, ele substitui todos os objetos que tem dentro do objeto raiz, que no caso seria React 1. Eu vou passar um speed de 15. Ele vai mostrar 20, depois ele muda para 15, depois ele muda o username para name2 e depois ele deleta e-mail. Então é um objeto com username 2 que tem que estar lá quando a gente olhar o banco, e um e-mail, um speed de 15, sem e-mail, o e-mail vai estar deletado, e um profile picture. Vou mostrar para vocês acontecendo. Então já aconteceu porque o React usa bind. Então sempre que eu modifico deu Ctrl S no Visual Studio, ele já atualiza aqui para mim. Mas olha o objeto que ficou. Ficou um objeto React, Profile Picture, o objeto Speed recebendo 15, que foi o que eu criei com 7. E um username que no primeiro momento, como o 7 veio antes, era name. Mas aí eu usei o método update e ele mudou para name2.